Bom, galera, vamos falar hoje sobre o tema de estudo de nossa série, a origem da vida. Basicamente, galera, é preciso explicar dois conceitos distintos, pois afinal de contas, evolução é diferente de origem da vida, pois na teoria da evolução falamos com o mesmo conjunto de espécies evoluem e se adaptam ao ambiente que vivem através de inúmeras transformações, tendo por base um mesmo ancestral comum. Em origem da vida, falamos da criação da vida propriamente, como ela surgiu, como ela se formou, quais foram os fatores determinantes na criação da mesma. E vale lembrar que este vídeo não discutirá a teoria criacionista da geração da vida, seja pelo fato de existirem inúmeras crenças éticas, morais e religiosas de todas as partes do mundo para serem discutidas, seja pelo fato de que essa teoria alude e parte do princípio de discutir fatores espirituais, teológicos, metafísicos totalmente fora do nosso escopo de estudo, que é a área exclusivamente científica, seja pela total falta de estudos, provas e evidências que embasem cientificamente as teorias apresentadas. Resumidamente, existem 5 teorias a respeito da origem da vida que serão abordadas neste vídeo: a terrestre, a aquática, a teoria da abiogênese, geração espontânea, a teoria espacial e a teoria da panspermia. Lembrando que estas duas últimas são embasadas em um ramo da ciência chamado astrobiologia. Essa parte da ciência não será abordada por nós neste tipo de série, mas sim em nossa irmã, Nós no Universo. Acompanhe na descrição. Bom, galera, começaremos falando sobre a teoria terrestre da origem da vida. A base dessa teoria foi formulada pelos cientistas Stanley Miller e o seu conterrâneo Stanley Shostak ao longo de seus trabalhos em 1953 e 2005. Um é complemento do outro. Vale lembrar que essa teoria é complementar de muitas outras teorias de origem da vida semelhantes. Em 1953, os exames de Stanley Miller, cientista americano, a respeito da origem da vida, comprovou um paradoxo ao menos desconfiado pela humanidade, a de que partículas simples, oriundas do nosso universo primordial, somadas às descargas elétricas e às condições extremas do nosso ambiente, geravam aminoácidos, pequenas partículas simples, bases do tecido da vida. A experiência consistia basicamente em ferver uma mistura de água com amônia e misturar o seu vapor junto com uma mistura de outros gases muito presentes na atmosfera primitiva da Terra, entre os quais está dióxido de carbono, nitrogênio, amônia, hidrogênio, metano, água, carbono e tantos outros que supostamente, visto que ninguém conhece com precisão a composição desta época, compunham a atmosfera primordial da Terra. Submetendo esse material a constantes descargas elétricas de calor, formou-se as primeiras partículas simples de aminoácidos, como nós conhecemos. Essas partículas de aminoácidos acabaram sendo produzidas no nosso planeta e se alojando em uma argila muito famosa, conhecida como morinolita. Hoje,
existem porções muito ínfimas desse tipo de argila na nossa Terra atual, mas na Terra primitiva é um dos materiais mais abundantes existentes. Além disso, vale lembrar que na atmosfera primitiva praticamente não havia oxigênio, material que só veio surgir em abundância com cianobactérias bilhões de anos depois. Continuando, essa morilonita funcionava como uma espécie de catalisador, ou seja, ao entrar em contato com esta argila, as moléculas, ela acelerava e potencializava as reações entre estas moléculas. Desta forma, essas pequenas cadeias de aminoácidos foram se replicando e se combinando rapidamente, construindo cadeias de aminoácidos cada vez maiores e mais complexas. Como nós sabemos, a vida deve, além de possuir um genoma, possuir uma capa, uma membrana, um invólucro, algo que receba esse material autorreplicante e ao mesmo tempo utilize-se destas instruções oferecidas por ele para com sucesso se autorreplicar. Assim sendo, este material encontrou uma camada que nós conhecemos como lipídios. Esse material lipídico, ele é conhecido por ter uma dupla camada, uma hidrófila, que deixa a água entrar, e outra hidrófita, que repele a água, ou seja, uma camada bilipídica, onde a água pode entrar, mas não pode sair. Uma vez que este material genético se aloja dentro dessa molécula, desta partícula de lipídio, ela fica então nele retida e passa então a constituir um DNA básico, o DNA primordial dos primeiros seres vivos existentes no planeta Terra. Com base nas informações que foram passadas, temos que fazer as seguintes considerações. Primeiro, é preciso lembrar-lhes que esta é apenas uma das muitas teorias de origem da vida. Está certo? Está errado? Não, necessariamente. É apenas uma teoria de origem da vida que compõe o máximo possível de provas e evidências que a sustentem. Além disso, estamos falando de vida primitiva, ou seja, o mais simples em matéria orgânica que nós podemos entender por vida. Isso mesmo, galera. Não confunda vida em si, sendo que esse tipo de vida não será alvo de estudos da nossa série. Desta forma, estamos falando de formas de vida simples, como as primeiras bactérias, ou quem sabe os primeiros vírus, ou quem sabe os primeiros seres unicelulares, as primeiras plantas unicelulares que vieram bilhões de anos depois. Estamos falando de formas de vida simples, não de organismos complexos, pois isso não será alvo nem objeto de nossa série de estudos. Agora, galera, vamos falar sobre a origem aquática da vida. Isso mesmo. A vida na Terra surgiu na água. Esta teoria foi formulada pela dupla de cientistas Alexander Oparin, da União Soviética, atual Rússia, e John Bordon, dos Estados Unidos, ao longo dos respectivos trabalhos nas décadas de 20 e 50, respectivamente. Apesar de possuírem pequenas variáveis, o escopo, o conjunto de teorias e evidências levantadas por ambos conduzem ao mesmo caminho, o qual será revelado a vocês um pouco mais adiante. Para entendermos essa teoria,
precisamos remontar à antiga Terra primitiva, ao ambiente primordial. Neste período, a Terra, de uma antiga bola de fogo flamejante, estava aos poucos solidificando, constituindo esta camada externa que nós costumamos chamar de crosta. No entanto, é preciso lembrar que a atmosfera desse ambiente primordial é muito diferente da que existe hoje. Naquela época, havia muitos gases primordiais, uma atmosfera completamente diferente da nossa. Havia muito metano, nitrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio. Só que havia pouco oxigênio, pois como nós sabemos, como vocês saberão, ou já sabem, o oxigênio era muito pouco abundante nesse ambiente. Ele veio ser produzido por meras cianobactérias, bilhões de anos depois. Estamos falando do ambiente primordial, um ambiente que não é o nosso. Esse ambiente primordial era rico em uma série de elementos que catapultaram a formação da vida como conhecemos hoje. E, de certa forma, alguns elementos da teoria de Miller e da teoria de Bordon e Oparin se cruzam, como, por exemplo, a descrição do ambiente primordial. Só que a base, a forma como a teoria é descrita, é que muda. Basicamente, a Terra primordial, ela era formada por uma série de gases primordiais, como já disse. Só que também ali havia muito calor, muita atividade vulcânica, muita atividade elétrica. A nossa camada de ozônio praticamente não existia. E, portanto, o conjunto de elementos que formaram a sopa primordial da vida estavam lá presentes. Esse conjunto de fatores absolutamente impróprios e adversos para a vida, por incrível que pareça, ajudaram a formar a vida. Mais tarde, vocês conhecerão sobre zona de abiogênese no nosso universo. Mas voltando ao assunto, esse conjunto de fatores extremos, atividades vulcânicas, calor intenso, radiações ultravioleta, formaram não a vida propriamente como a conhecemos, mas, no entanto, formaram aquilo que é propriamente um conjunto de elementos não muito bem explicados, que dão origem da vida, os chamados coacervados, ou seja, nesse sistema básico, proteínas e aminoácidos acabam entrando em um ambiente aquático, um ambiente plasmático, informando não propriamente um ser vivo. É preciso que vocês entendam isso. Um coacervado não é necessariamente um ser vivo, mas sim um sistema independente, próprio, capaz de fazer trocas com o ambiente